Bom dia a todos os espectadores que nos assistem pelo canal do YouTube do Senar RS do Rio Grande do Sul, momento em que iniciamos o nosso segundo Hackathon Senar RS, uma ação da nossa administração regional do Rio Grande do Sul, do Senar, que busca, mais uma vez, dar um novo passo no sentido da aproximação de todos que têm a vida no campo vinculada a uma série de necessidades e, efetivamente, a aproximação com aqueles que têm a capacidade de trazer as soluções aos problemas do produtor. Realizamos, durante todo o ano de 2019 e 2020, uma série de atividades, inclusive o primeiro Hackathon ao final do ano de 2019, e agora iniciamos, então, esta nossa segunda maratona de inovação. Gostaria de agradecer muito especialmente ao Senar Nacional, à administração central do Senar em Brasília, que através do programa AgroUp permitiu que o Senar do Rio Grande do Sul pudesse estar harmonizado com outros estados do Brasil nas ações que se referem à inovação, colocando o Rio Grande do Sul em destaque no nível nacional no que se refere a estar com o que há de mais moderno sendo construído para o produtor rural. Gostaria de agradecer também ao Instituto Eldorado, nosso parceiro na condução metodológica desta nossa segunda maratona. O Instituto Eldorado tem colaborado em muito com o Senar do Rio Grande do Sul, no sentido de trazer também para cá o que há de mais moderno na condução de eventos como este nosso segundo Hackathon Senar RS. Agradecer à Comissão de Inovação da nossa Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, que tem colaborado em muito com o Senar, numa troca de experiências muito forte entre a Diretoria de Estudos Avançados e Inovação do Senar e a própria comissão, na construção de soluções que não se afastem jamais da necessidade do produtor e sempre se valendo das mentes mais brilhantes do nosso estado e, quem sabe, até de outros estados, para trazer a solução aos problemas da produção rural gaúcha. Agradecer ao Sebrae, a CapTable e a Venture, nossos parceiros nesse evento, que estarão certamente colaborando na seleção dos melhores trabalhos, além de outras etapas do nosso evento, e que certamente trazem para o evento segundo o Hackathon Senar RS a possibilidade de estarmos discutindo no mais elevado nível a construção das soluções aos problemas dos produtores rurais. Temos nesse evento a possibilidade de termos a presença de 127 participantes. Você, produtor rural que nos assiste aqui no canal do Senar RS no YouTube, tenha a certeza que teremos aqui durante 3 dias, de hoje, dia 4, até o domingo, dia 6, 127 brilhantes mentes colaborando na solução dos seus problemas. E aquelas 27 equipes, onde lá estão os 127 participantes, tenho a certeza que o Senar se dispõe a manter sempre viva esta ponte, este link entre o produtor, aquele que necessita das soluções, e vocês, aqueles que conseguem gerar estas soluções. Portanto, fazemos este nosso papel de ponte entre todos nós. Gostaria de agradecer, nessas 27 equipes, os representantes de várias cidades do Rio Grande do Sul. Poderíamos ficar aqui algum tempo citando, mas gostaria de citar os representantes de Santa Maria, de Ijuí, de Santo Ângelo, de Pelotas, de Quaraí, de Cacique Doble, não deixando, é claro, de falar de todos que são aqui de Porto Alegre, bem como da nossa região metropolitana no entorno da capital. Dizer a vocês que este ano selecionamos 2 temas. 2 temas básicos e que são grandes problemas que o produtor rural tem e enfrenta diariamente. O primeiro, relacionado à questão da gestão das propriedades rurais. Nós temos um emaranhado de situações que o produtor vive no dia a dia de quem tem que tocar um negócio, e particularmente, no caso do campo, um negócio a céu aberto, e que efetivamente muitas vezes não está nem mesmo com as condições de preparo, pela falta de oportunidade de ter se preparado para se tornar um empresário, ou mesmo de estrutura, diferente de grandes empresas que podem contratar especialistas para as diversas áreas da gestão da própria. Aqui, no produtor rural, muitas vezes é uma única pessoa que precisa fazer o papel de gestor financeiro, de gestor de RH, de gestor de patrimônio, de planejamento, elaboração de orçamento. Portanto, muitas vezes um profissional
um empreendedor e um empresário que não tem nem mesmo tempo para fazer tudo isso. E nós sabemos muito bem que a tecnologia vem no sentido de colaborar com que o produtor possa economizar tempo, tendo uma produtividade no mínimo igual, mas quem sabe muitas vezes melhor do seu trabalho. Portanto, acreditamos muito que este desafio em torno do tema gestão vai ajudar em muito o produtor a ter solução para grande parte dos seus problemas. Também temos um segundo tema aqui neste nosso hackathon, levantado como de destaque no ano passado, em 2019, quando fizemos um levantamento de todos os problemas que os produtores rurais nos apresentavam nas reuniões que fizemos pelo interior do estado do Rio Grande do Sul, através do programa AgroUp, em sintonia com os demais estados do Brasil. E é o tema da segurança no campo. Cada dia mais, nós temos a fragilização do setor da segurança pública, obviamente, pela disputa dos recursos públicos entre as várias demandas que os governos e o Estado como um todo têm, e, portanto, precisamos também ter a participação da iniciativa privada neste tema segurança. E é claro que cada um faz aquilo que entende ser possível. O produtor tenta resolver o seu problema, muitas vezes não consegue. Temos aí diversos casos de abigeato ou mesmo de roubo de máquinas ou insumos agrícolas nas propriedades rurais. Alguns até com cenas de violência. Pois imaginamos que todas as mentes brilhantes que estão conosco aqui, a partir deste momento, no segundo Hackathon Senar RS, possam colaborar em muito com o desenvolvimento de tecnologias que venham auxiliar o homem do campo na solução deste problema que é fundamental para que o produtor tenha tranquilidade para trabalhar. Portanto, agradeço muito a todos os que se inscreveram, a todos os participantes, a todos os produtores que acreditam nas ações do Senar RS junto ao tema inovação. Gostaria de agradecer especialmente a nossa equipe da Diretoria de Estudos Avançados e Inovação, em particular ao Renan Reis, que é o responsável pela condução dos trabalhos dentro da equipe, junto com o diretor Antônio da Luz e o nosso coordenador Marcelo Camardelli, e dizer a vocês que certamente a premiação que vem no domingo, às 6 horas da tarde, dia 6 de dezembro, além de certamente ser um reconhecimento financeiro ao trabalho, já que teremos premiações que somadas chegam a R$50 mil, R$15 mil para o primeiro colocado de cada um desses dois desafios aos quais me referi, segurança e gestão, R$7 mil para o segundo colocado e R$3 mil para o terceiro. Muito mais do que o reconhecimento financeiro, será o reconhecimento de que a sociedade gaúcha está preparada para identificar muito bem os seus problemas e gerar, através de tecnologia e inovação, solução para todos esses. Agradeço muito a todos que nos acompanham, um abraço enorme em todos vocês e certamente nos encontraremos no domingo para vermos quem são os grandes vitoriosos desse nosso desafio que se inicia agora. Um abraço a todos. Bom dia, pessoal. Estamos lançando, então, aqui o nosso primeiro desafio na área de gestão, que é o seguinte. Muitos produtores ainda fazem coleta de dados de maneira manual. Considerando que muitos deles avaliam que as suas soluções atuais são muito difíceis e com baixo nível de acessibilidade, como podemos auxiliar o produtor rural a levantar e gerir os seus custos de produção? Eu estou aqui com o Augusto da Silveira Neto, que é economista do Sistema FARSUL do Senar Rio Grande do Sul, com expertise em custo de produção de lavoura de grãos e gestão econômica e financeira de empresas. Então, o Rui tem um conhecimento tremendo nessa área e vai nos explicar quais são os principais pontos que vocês devem observar para criar uma solução que atenda esse nosso desafio. Bom dia, Rui, tudo bem? Bom dia, Renan, tudo certo? Então tá, vamos começar aqui, é um desafio realmente bem desafiador, assim, então eu vou colocar aqui e vou conversar os principais elementos. Tá transmitindo aqui a tela, Renan? Tá aparecendo. Aparecendo para ti? Então tá. Eu quis colocar isso aqui, né? Modo de apresentação.
esses resultados aqui, eles são o mais didático possível. Aqui é um exemplo de lavoura de soja. Bom, eu não vou nem entrar muito nos meandros de cada um desses itens, porque todos são importantíssimos de serem mapeados. Todos. Insumos, operação mecânica, operações terceirizadas, mão de obra, irrigação, custo geral, comercialização, impostos, arrendamento, seguro, assistência técnica, juro de capital de terceiros, tudo isso, sim, deixou um elemento desse para fora, tu já tem um custo de produção com defeito. Ele já tem um defeito na sua concepção se tu deixar qualquer uma desses elementos para fora. Aqui eu estou tratando o custo de produção no nível mais completo que pode ser analisado. Então, eles são 3 níveis, começando pelo custo operacional, que, como eu falei, é insumo, é operação, é essa parte da operação mesmo, de fazer a lavoura toda, de custear a lavoura, está aqui. É o custo operacional dele efetivo. E é aqui onde a maioria dos produtores para quando faz um custo de produção próprio. Tá? Um custo de produção, aquele que o cara faz na agenda, numa planilha rudimentar de Excel. É aqui que ele vai até aqui. E daqui ele pode passar ali na hora de pagar os juros das máquinas, né, do capital fixo, mas normalmente até aqui que ele vai. Depois, a gente trabalha o custo operacional total. Importantíssimo isso. Importantíssimo. Porque se tu analisar até aqui, tu analisa o curto prazo. Tu tá trabalhando com curto prazo. E, querido, no jogo que a gente tem complexo de hoje, trabalhar no curto prazo, tu tá fadado a ter problemas no futuro. Então, para a gente trabalhar médio e longo prazo, tu tem que calcular a depreciação. Tu tem que ter depreciação. Isso não é... Assim, a gente fala, às vezes, a pessoa, um cálculo de depreciação. Não é algo ultra complexo, é algo tranquilo. Nos materiais que eu vou disponibilizar, vocês vão ter uma noção bem boa de como fazer esses cálculos, tá? Custo operacional total. Aqui vai a grande parte das análises econômicas e financeiras que a gente faz em relatório, vai nesse nível aqui. Vamos, então, assim, pagar a lavoura desse ano, depreciar o que a gente precisa para a gente ter noção de médio e longo prazo, né? Se o produtor em médio e longo prazo ele está se remunerando. E aqui vem a parte mais sofisticada, que é analisar o quanto pesa, né, todos esses financiamentos, toda essa remuneração desse capital que está investido, né? E o custo de oportunidade da terra. O custo de oportunidade da terra nada mais é do que tu arrendar, em vez de tu produzir, tu arrendar esse pedaço de terra, né? Tu não produzir e tu arrendar para outra pessoa. E aqui tá o custo total sem terra, o custo total com terra. Eu considero isso um nível só, tá? Só são 2 tipos de análises diferentes. Tá? Então, aqui é o último nível. Se tu chegou aqui, tu chegou no custo de produção mais completo possível. Daqui para cima, só são análises mais sofisticadas, tá? E aqui, bom, receita eu nem vou entrar nesse meandro, né, Renan? Porque isso aqui é um negócio básico. É produtividade vezes preço, né? Então não tem muito o que ser extrapolado aqui. E daí aqui é o arroz com feijão da análise. O que é o arroz com feijão da análise? Tchê, é margem. Tu tá lucrando ou tu tá tendo prejuízo? Como é que anda o teu? Como é que foi tua lavoura esse ano? Minha lavoura deu lucro? Deu. Mas quanto eu preciso produzir para ela dar lucro? Bom, eu preciso produzir 40 sacos. Daí eu estou pagando aquele primeiro nível do meu custo. E quanto eu tenho que vender? Tenho que vender por no mínimo R$43. Aqui o interessante de chegar é nessa análise que é o interessante. Aqui a gente já está analisando. Aqui a gente não está só olhando o custo, sabendo dimensões. Aqui a gente está analisando eficiência do teu gasto, eficiência das tuas vendas, eficiência da tua comercialização, dos resultados de produtividade que tu está tendo. Aqui que já começa a gente ter coisas um pouco mais sofisticadas. Mas como eu falei, isso aqui é o arroz com feijão da análise. Mas por incrível que pareça, Renan, isso aqui não é a realidade da maioria dos produtores do Rio Grande do Sul. 50% deve ser, mas não é a maioria. Então, assim, isso que eu queria deixar, esses são os principais pontos. E aqui
Nós temos exemplos de arroz, por exemplo, que tem que atentar para irrigação. Fez um custo de arroz que não tem irrigação, dá zero. Pode ter feito tudo o resto aqui. Se não tiver esse custo aqui, no Rio Grande do Sul, arroz é irrigado, todo o arroz. Os mesmos análises e o mesmo vale para pecuária de corte. Claro, tem diferenciações por ser uma questão de pecuária, como medicamentos, fazer pastagem, mas os níveis analíticos são os mesmos. Aqui a gente está analisando receita, as margens, do mesmo jeito que a gente analisou ali em cima. E a pecuária de leite, no mesmo sentido. COI, COT, o mesmo. COI é o custo de operação, COT é a depreciação, mais a depreciação. CT é a remuneração desse capital, mais o custo de oportunidade da terra, está igual. Só muda a produção, mas não muda o sentido de se montar isso, entende? E aqui também, mais uma vez, todas as análises de margem, as análises de lucro, todas estão aqui. E o material vai muito completo mesmo, assim. Então, é isso, Renan. Então tá. Pessoal, essa foi então a explicação do Rui sobre o nosso primeiro desafio relacionado ao custo de produção. Obrigado, Rui. O Rui vai ser um dos mentores do nosso evento. Por favor, falem com ele, aproveitem e nós vamos ter uma versão estendida desse material que a gente explora com mais detalhes esse desafio. Obrigado, Rui. Joia. Valeu, Renan. Valeu, um abraço. Abraço. Bom, pessoal, vamos ao nosso segundo desafio no tema da gestão, que é o seguinte: uma gestão eficiente da manutenção das máquinas agrícolas resulta em uma redução nos custos. Apesar disto, esta é uma área bastante negligenciada. Como podemos auxiliar o produtor rural a aprimorar a gestão desse processo? Eu estou aqui com o Ricardo Lopes de Almeida, que é supervisor do Senar Rio Grande do Sul e é um super expert na questão de máquinas agrícolas e na manutenção delas. Ricardo, nos explica esse desafio. Por que é tão difícil para o produtor fazer essa gestão de uma maneira adequada? Por que ele não faz, muitas vezes? E qual é o efeito disso? O que acontece com o produtor que não faz uma gestão adequada dessa manutenção das máquinas? Olá, Renan. Bom, o que não é feito? Tá? E por que não é feito? Vai a história da janela de plantio, janela de tratos culturais, ela dá um espaço muito pequeno para realização das tarefas de plantio, de tratos culturais e de colheita. E em função de muitas vezes sobrepor uma atividade na outra, o produtor desengata um implemento do trator, engata outro, troca os funcionários e muitas vezes não é anotado o que foi feito ou quando foi feita a manutenção. Então, por que dá problema? Por que tem que parar a máquina no meio da lavoura? A máquina não pode parar no meio da lavoura. Renato, a gente não pode pegar o nosso automóvel e ir para a estrada e ficar no meio caminho. Porque aí tu vai ficar lá parado com a tua família esperando chegar o guincho porque tu esqueceste de verificar que não tinha óleo adequado para o motor. E só que na lavoura isso é muito grande. A gente sabe que o produtor rural ele é um super gerente, porque o médio produtor, muitas vezes, é ele que faz a compra de insumos, é ele que acompanha a entrega dos insumos, ele vende o seu produto e ele terceiriza a manutenção para os seus funcionários. São pouquíssimos os produtores que fazem um acompanhamento, uma manutenção preventiva da máquina, ou até mesmo preditiva, que é aquela manutenção que eu vou fazer antes da preventiva para evitar que um rolamento estoure, porque ele já cumpriu com a vida útil. Mas por que o produtor não faz isso? Porque ele entrega o seu equipamento na mão do funcionário
Muitas vezes o funcionário não o faz por negligência, mas sim por desconhecimento do passo a passo que ele tem que fazer para que a máquina funcione adequadamente durante a utilização, seja ela na colheita ou seja ela no plantio ou tratos culturais. É inadmissível. Eu não posso deixar uma máquina que me custa R$1 milhão ficar parada 24 horas na lavoura porque não foi feita a troca do rolamento do tubo de descarga de grãos. Não, isso não pode ser admitido. Então, isso tem que ser feito anteriormente. E aí nós vamos lá na questão do passo a passo do que pode ser feito, do que deve ser verificado. Nível de fluidos, seja no nível de fluido de radiador, nível de fluido líquido de freio, quando tiver, nível de fluido hidráulico, nível do óleo do motor, verificar os pneus dos equipamentos se estão com a pressão adequada. Obviamente, eu preciso ter um calibrador de pneus. Hoje tem até automóveis que já tem o sensor de pressão dentro do pneu. Na máquina agrícola, será que tem isso? Bom, se tem, é mais uma forma de a gente conectar esse medidor de pressão interno do pneu a um equipamento, a um dispositivo móvel, que isso possa estar na mão do produtor rural, para que ele, tendo acesso às informações, ele pode parar 10 minutos e naqueles 10 minutos ele fazer o checklist de todas as necessidades que os 5 tratores dele estão tendo para o desenvolvimento de determinada atividade. Normalmente, um produtor que ele tem 5 tratores, ele vai ter no máximo 2 colheitadeiras que vai utilizar durante pouquíssimos meses. Então, mais fácil, apesar da colheitadeira ser uma máquina mais complexa, é mais fácil de fazer a manutenção, ela é mais rápida até de ser feita a manutenção, diferentemente do trator. Então, não pode o produtor hoje ficar com a máquina que custa 500 mil, 200 mil, R$1 milhão parada durante um dia porque quebrou uma peça que ele esqueceu que havia vencido as horas de trabalho. Um filtro ele tem 500 horas. Mas eu utilizei o filtro 450 horas. Mas tu sabe que aquelas 50 horas vai vencer durante o teu serviço. Aí tu vai parar lá no meio do serviço para fazer uma troca de filtro, trocar óleo de motor, sem chance. Aí entra a minha manutenção preditiva e preventiva. Eu vou fazer antes da necessidade de corrigir o problema. Tá? Então, eu acho que esses são os passos principais. Verificar o que fazer para que não seja negligenciada a manutenção, para que o produtor não fique parado. Não pode esperar um dia para chegar uma peça. Não, se ele sabe que aquela peça está com o fim da sua vida útil, ele já vai fazer contato com o vendedor para encomendar a peça antes. Até porque aqui no Rio Grande do Sul, apesar de nós termos aqui a fábrica da GCO, a fábrica da Star, a fábrica da John Deere, e ali logo no Paraná nós temos a fábrica da New Holland. Os centros de distribuição dessas fábricas são todos em São Paulo, para facilitar a logística da distribuição das peças. Então, por mais rápido que seja, por uma ponta de eixo de um trator, um rolamento de uma máquina, chegar em Bagé para sair de Campinas ou de São Paulo, capital mesmo, e chegar em Bagé, quanto tempo vai levar? Quanto custa essa parada desnecessária? Porque eu negligenciei a troca do rolamento, eu negligenciei a troca de um determinado fluido da minha máquina. Isso não pode acontecer. Esse é o desafio. Prevenir para não ter que corrigir durante a execução da atividade. Perfeito, Ricardo. Muito obrigado pela tua explicação desse desafio, então, da gestão do processo de manutenção das máquinas.
Lembrando, pessoal, que nós vamos ter uma versão estendida dessa conversa em que o Ricardo entra no mais detalhes sobre esse assunto. Ricardo, obrigado, valeu, nos vemos no evento. Obrigado, Renan, um abração, uma ótima tarde, meu amigo. Abraço, tchau, tchau. Bom, pessoal, eu estou aqui com o Marcos Herter, que é consultor técnico do Senar, instrutor do Senar Rio Grande do Sul, que manja tudo de máquinas agrícolas. E então vamos falar aqui do nosso desafio de gestão focado na troca das máquinas. Qual é a hora certa do produtor fazer a troca da máquina agrícola dele? Nós vemos que isso é um problema que é bastante generalizado aqui no nosso estado, que o produtor, na hora de tomar essa decisão da troca da máquina, muitas vezes ele não faz isso baseado numa necessidade real da produção dele. Muitas vezes ele vai na emoção, né, Marcos? Então, qual é a hora certa do produtor trocar a máquina agrícola dele? É quando ele vai lá na Expo Inter, na Expo Direto, e vê um lançamento maravilhoso, uma máquina cheia de funcionalidades? Ou é um pouco mais... é um pouco mais embaixo essa questão? Ele tem que ter um estudo um pouco mais aprofundado para fazer essa troca da máquina? Bom, Renan, aí nós já nos remetemos a vários pontos, né? Então, vamos enumerar aqui. Pontos para a troca de uma máquina. Certo? Eu digo que o primeiro ponto seria o custo de manutenção. Certo? Isso aí que o produtor tem que ter. Quanto de manutenção está tendo, quanto que é o ideal que ele tenha, e aí troco ou não troco. Certo? Seria o primeiro ponto. Segundo ponto, como é que está a depreciação? Não, essa máquina aqui, a manutenção está baixa, mas ela já está com 10 anos e logo a minha depreciação dela vai ser muito grande, o meu valor de revenda dela, de mercado, vai começar a cair demais e quando vê, eu acabo perdendo muito, acabo envelhecendo muito o meu parque de máquinas. Então, depreciação, eu quero ter máquinas somente até 10 anos. Então, por exemplo, é uma das questões aí. A outra é o dimensionamento. Simplesmente o produtor arrendou uma área ou ele comprou uma área, está fazendo, e as máquinas que ele tem, ou a máquina que ele tinha, não está dando mais conta. Então, ele precisou de mais pés de corte para conseguir fazer o serviço que ele precisa dentro da janela de colheita que ele tem. O outro ponto, Renan, seria a troca pela emoção. Bom, nós vamos na Expo Inter, nós vamos na Expo Direto. E aí nós estamos vendo um soja aí a 160, 180 reais a saca. E daí quando eu olho para aquela máquina, ela é tão bonita, ela tem um cheiro tão bom, e eu olho e falo para o Nene, e o Nene diz, pai, essa é a nossa máquina. Então, ele trocou pela emoção, porque pelo momento, pela emoção, porque ele viu o vizinho também comprando uma, então... O mercado está bom hoje, mas tu não sabe como é que está amanhã ou depois de amanhã também, né? Exatamente isso aí, por isso é pela emoção, né? Porque a razão ali não trabalhou. Certo? Outro item que leva o produtor a ter que trocar de máquina é qualidade de grãos. Certo? Até então, ele não produzia semente, agora ele se conveniou a tal sementeiro, ele se cadastrou, ou ele vai ser um sementeiro, e como tal, ele precisa de ter uma qualidade de grão superior. E aí, a máquina ou as máquinas dele não davam conta. Então, seria a qualidade de grão visando sementes, visando ou outras culturas. Bom, o produtor não plantava muito milho, agora começou a plantar mais milho, começou a investir em pivô. Então, toda essa questão aí. E o outro ponto, Ana, seria a nova funcionalidade da máquina. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo uma agricultura 4.0, uma agricultura digital, uma agricultura isso, e a máquina que o produtor tinha, ela não faz mapa de colheita, ela não faz isso, não faz aquilo, e aí fica faltando algo muito importante, que eu digo que é a prova dos 9, que é o mapa de colheita, e aí o produtor foi investir num mapa de colheita, num piloto automático, alguma coisa que incremente nesse sentido. De básico, seria isso aí, de pontos mais, vamos dizer assim, dos tópicos seriam esses aí, e que a gente vai desenvolver depois cada um. Perfeito, Marcos. Muito obrigado.
Pessoal, o Marcos vai estar no evento mentorando, utilizem ele, aproveitem o conhecimento que ele tem, e nós também vamos deixar uma versão estendida dessa conversa, em que o Marcos aprofunda mais esses pontos, disponível para vocês. Então é isso, acho que para esse desafio da troca de máquinas já é um bom começo para o pessoal começar a trabalhar e desenvolver soluções. Obrigado, Marcos. Obrigado. Abraço, tchau. Tá, tchau, tchau. Bom dia, pessoal. Então, falando agora do nosso desafio do tema segurança, o desafio da segurança no campo, que é o seguinte: como prevenir o abigeato e o furto de máquinas e insumos? Como podemos auxiliar o produtor rural a enfrentar o desafio da insegurança no campo? Eu tô aqui com a Antônia Scalzilli, que é produtora rural e que tem uma vasta experiência no enfrentamento a esse problema da segurança no campo. Antônio, o que tu pode nos falar a respeito, contextualizando esse desafio que é muito antigo na nossa pecuária e que tira o sono do produtor? Sem dúvida, Renan, tudo bem? Então é o seguinte, eu vou falar um pouco para você sobre a situação da insegurança no campo. E eu acho que o importante nesse momento é falar sobre a situação do campo, como é que é o contexto, tá? Então é o seguinte, as propriedades rurais, elas ficam longe dos centros urbanos, a polícia precisa percorrer grandes distâncias, às vezes, para poder socorrer num flagrante ou numa ocorrência. Todas são cercas de madeira com arame e os perímetros são enormes. A gente não tem, na maioria das vezes, uma qualidade de sinal de celular, às vezes não tem nenhum sinal de celular para poder ligar, pedir um 190, alguma coisa assim. E as quadrilhas que hoje atuam no abigeato ou nos crimes rurais, elas são quadrilhas organizadas, as mesmas que atuam na cidade, que a gente vê, quadrilhas armadas, organizadas, são as que aparecem por lá também. Tá? Então, assim, o abigeato, o que é o abigeato? O abigeato é o furto dos semoventes, dos animais. Ou acontece pela carneada, eles entram, cortam a cerca e entram nas propriedades, carneiam os cortes nobres e levam, ou então eles carregam os animais vivos em caminhões. Da mesma forma, são os implementos dos maquinários. Eles carregam e, às vezes, esses estão mais próximos das casas, então eles precisam fazer as famílias reféns. Então, assim, realmente existe a ocorrência de violência, tá? Uma coisa importantíssima de falar em segurança rural é a questão do custo dessa solução, porque a pecuária, ela trabalha com volume. Eu preciso diluir essa ferramenta, essa solução, em X cabeças, por exemplo. Tá? Já se tentou, hoje em dia, a gente já teve cerca elétrica, onde eles cortam e avisam, então a gente sai para poder fazer barulho e chamar a polícia e tal, e eventualmente vai para um confronto, que é o que a gente quer evitar. A gente trabalha com os drones para poder sobrevoar e dar uma olhada qual é a situação dos perímetros, do perímetro de distância, e a gente tem também o binóculo de visão noturna. Mas até não houve uma ferramenta efetiva que nos protegesse para nós não chegarmos até esse ponto de darmos de cara com o pessoal dentro da nossa propriedade, tá? É isso que a gente busca, é isso que a gente precisa. Eu já ouvi falar de colares, tá? Que a gente coloca no pescoço dos animais e que esses animais, saindo do perímetro da propriedade, eles tocariam um alarme ou dariam um choque, alguma coisa assim. Só que o colar tu corta, tu carrega o animal sem o colar. Então, eu acho que tem que... Eu quando penso nessa inovação, eu penso algo, daqui a pouco um chip, alguma coisa assim que se coloca, como a gente coloca no carro, não sabe onde está o chip, sabe? Algo assim, mas tem que ser algo que o produtor rural possa pagar. É esse o desafio, uma solução que envolva tecnologia e que a gente possa pagar, tá? Existe também que o pessoal da polícia tem trabalhado muito na questão do georreferenciamento, que a gente possa localizar as propriedades, que isso diminua bastante o tempo de deslocamento. Mas isso é algo que vai com o poder público, é algo, uma solução que nos permita ter segurança dentro da nossa casa. É realmente um problema extremamente complexo, né? Pessoal, complexo. A Antônia é mentora do nosso evento, aproveitem para falar com ela.
que ela pode passar, então, toda essa experiência que ela tem. Antônia, muito obrigado e nos vemos no dia do evento. Isso aí, contem comigo para chorar junto e para poder achar alternativas, né? Perfeito, abraço, tchau, tchau. Um abração, tchau.